Shalom, graça e paz do Senhor. Estamos por aqui para mais um vídeo e esperar o pessoal chegar, a gente já começa. Só me digam aí se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Vou colocar um microfone aqui, né? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui, no nosso último vídeo sobre essa série dos passos para renovar a sua mente, nós concluímos ali o quinto passo, onde nós fomos orientados aqui, de acordo com aquele livro Break Free, do pastor Vladimir Savichuk. Como eu disse para você, é um ucraniano, mora nos Estados Unidos, tem um trabalho muito relevante no Ministério de Libertação, Cura, ensino da palavra, uma base evangelística, mestral muito forte. E eu tive acesso aqui a esse livro, eu estava meditando há um tempo atrás, e eu estou trazendo aqui esse entendimento, que eu acho que é muito importante nós trabalharmos isso, né? Então, o quinto passo, ele estava falando sobre resistir os pensamentos negativos, se encher de pensamentos positivos, porque os pensamentos positivos, eles não vão ficar, e eles precisam ser adicionados continuamente. E pensamentos negativos não vão sair, eles precisam ser expulsos. Então eu preciso desse lavar regenerador da palavra de Deus, colocando a todo tempo água nova, água nova, água nova. Senão, imagina um lago que não entra água. A água vai apodrecer ali ou ela vai secar, né? Então por isso que nós precisamos de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Entende? Essas águas em movimento que expulsam tudo aquilo que é negativo, né? Então, em Mateus capítulo 13, ele fala sobre coisas ruins, como as ervas daninhas que precisam ser arrancadas e as boas sementes precisam ser plantadas. Elas precisam ser nutridas, elas precisam ser regadas para que elas germinem, não é? Então, falando sobre a questão da má semente, você não precisa fazer nada, elas simplesmente vão brotar dentro de você por conta própria. Infelizmente, as boas sementes não crescem assim. Eu preciso preparar o terreno, eu preciso tirar as ervas daninhas, não é? E o mesmo acontece com os pensamentos. Os maus não vão embora e os bons não vão ficar. E com isso, queridos, nós vamos entendendo que nós não temos como impedir que os pássaros sobrevoam sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir eles de construir ninhos na nossa cabeça. E essa é a ideia. E com isso nós entramos aqui no sexto passo para renovar a sua mente. E o sexto passo é: celebre o processo. Vai levar tempo para ver mudanças na sua mente. Eu acho que há uma razão pela qual Deus levou 6 dias para criar o mundo em vez de um dia só. Ele queria mostrar como passar pelo processo de mudança. Nós entendemos, irmãos, como Deus é maravilhoso, Deus é lindo, né? Tudo que Ele faz por uma razão. Tem um significado. É sombra, modelo, figura, exemplo de algo. E tudo apontando para Cristo, né? É algo incrível. E os processos que nós temos que passar com Ele.
Cada dia algo grande era feito e Deus terminava o dia comemorando o que foi feito, em vez de reclamar do que ainda não tinha sido feito. Isso aqui é um código importante, queridos. Isso aqui é um detalhe muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos ficar olhando, nós temos a tendência de olhar para aquilo que ainda falta e não agradecer por aquilo que está à sua disposição. Aquilo que Deus tem colocado para você. Entende? Queridos, nós temos que entender que os recursos que o Senhor nos deu são presentes, são dons, são talentos, que mais tarde ele vai requerer contas, entende? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o sacrifício do meu filho que te alcançou? O que você fez com o tempo? O que você fez com os filhos? O que você fez consigo mesmo? Entende? E a questão é eu não ficar me cobrando, mas sim eu estabelecer uma área de abrangência, uma área de atuação, uma entrega total ao Espírito Santo de Deus, pedindo orientação para que ele te ajude a fazer cada coisa. O problema é que nós queremos fazer um monte de coisa sozinho. O problema é que nós queremos tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E nós não damos conta, não é? Então, nós perdemos a essência de agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu. Agradecer faz as coisas multiplicar, inclusive a alegria. Ela é gerada nesse momento de você olhar aquilo que Deus já depositou na sua vida. Mesmo que não esteja como você gostaria. É um chamado de Deus para nós observarmos. Se nós olharmos por o que ainda falta, eu já fiquei muito aflito, irmãos, por eu olhar uma biblioteca, alguns livros à minha disposição, alguns cursos à minha disposição, um monte de coisa que eu preciso aprender, mas eu ficava aflito, porque eu ficava pensando assim, cara, mas está faltando muito, meu Deus, e aí eu não colocava nada em prática. Então, entendi, irmãos, esse nível de ansiedade que é gerado pela insatisfação, por olhar por aquilo que ainda falta. Se você olhar para aquilo que ainda falta, irmãos, é uma espiral ascendente direto para o fundo do poço. O Senhor quer nos tirar desses abismos de insatisfação por meio de olhar aquilo que ainda falta. Ok? Então, olha só o que Deus nos dá aqui como princípio, como exemplo, como uma chave para nós aqui. Cada processo, cada dia, você comemora aquilo que foi feito. Então, cada dia algo grande era feito e Deus terminava o dia comemorando o que foi feito, em vez de reclamar do que ainda não tinha sido feito. No terceiro dia, quando ainda havia muito trabalho para ser feito, Deus viu que era bom. Deus não olhou o que ainda estava inacabado. Ainda estava muito... havia muito a ser feito, mas ele celebrou aquilo que já estava completo. A renovação da mente acontece quando celebramos pequenas vitórias e focamos no que Deus está fazendo, em vez de focar no que Ele não está fazendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós entramos num estado de uma leve e sutil amargura com Deus, porque em vez de eu focar naquilo que Ele está produzindo, tentando me levar para esse caminho de amadurecimento, para que eu me torne semelhante a Jesus,
e o sofrimento faz parte desse talhar de Deus, desse esculpir de Deus, tentando me levar à estatura do varão perfeito, Cristo em mim, esperança da glória, formar Cristo em mim. E dentro desse processo, em vez de olhar aquilo que eu já avancei e celebrar, eu fico olhando. Principalmente quando eu olho para uma outra pessoa que já tem mais tempo de casa, de caminhada, de frutos, eu começo a me comparar. Nós já vamos entrar lá, nesse tópico, né? Então, a renovação da mente acontece quando celebramos as pequenas vitórias e focamos no que Deus está fazendo, ao invés de focar no que Ele não está fazendo. Além disso, é digno de nota que Deus nunca comparou o processo confuso da criação com o belo céu em que ele reside. O diabo tentará atrapalhar o processo de renovação da mente, fazendo você comparar o seu progresso com outra pessoa. Estamos todos diferentes, todos em dias diferentes da criação. Devemos fixar os nossos olhos no Criador e não nos compararmos com ninguém. Comparar mata a satisfação, mata a gratidão. Somos encorajados a correr a corrida olhando para Jesus e não para o outro corredor, para ver como nos comparamos com a jornada de outro. A maior alegria da vida é saber em que você é, quem você é e quem você não é. Isso faz parte do processo de formação da identidade. Ok? Então, para se sentir confortável em sua própria pele e feliz no caminho que Deus tem para você, mesmo que pareça que você está muito atrás de todos os outros, você é completo em Deus. Você não precisa se comparar com outros. Comparar leva a reclamar. E reclamar pode levar à queda do 10º, ou levar você a quebrar o 10º mandamento, que é a cobiça. A cobiça mata o processo criativo de Deus para renovar a sua mente. Existe um processo muito curioso chamado síndrome do impostor. Então, às vezes, você vai precisar começar como uma referência. Então, você vai ter que alguém que você modela, alguém que você admira, um conteúdo relevante que você vai ter de passar para frente, talvez com suas palavras, mas vai passar um tempo e você começa a comparar. Poxa vida, eu nunca vou ser como fulano. Ou então eu vou tentar me sabotar porque eu vou achar que eu estou copiando. E não é, irmãos. No momento até que eu crie repertórios, eu tenho que ter as minhas referências, não é? Então o Senhor nos dá pais espirituais, pastores, líderes, irmãos de fé, para que possamos crescer e avançar naquilo que Ele tem. Entenderam? Ok? Então, a cobiça mata o processo criativo de Deus para renovar a sua mente. Então você vai desanimar, quer saber, cara, isso não é para mim, isso é para fulano, isso não é agora, não é para mim, não creio. E vai te levando para esses caminhos de maturidade e de incredulidade. Se o gramado do seu vizinho parece mais verde que o seu, comece a regar seu próprio gramado. Seja a melhor versão de você para que o mundo veja, ou que o mundo já viu. Lembre-se que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Você vai ver essa expressão lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele ainda não terminou a obra em você. Entende, irmãos? Então, se renda aos processos de Deus, se renda aos ciclos de Deus, se renda à vontade do Senhor. E creia que Ele tem o melhor, que Ele vai orientar, e o melhor dele está na sua palavra.
Mas eu só vou experimentar e comprovar se eu renovar a mente através dessa palavra. E, a partir da palavra, a palavra de Deus, eu tomo um filtro para tomar as minhas decisões. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo aquilo que é amável, se há algum louvor, nisso pensai. Mas é um processo. Esse capítulo 1, ele ainda não terminou a obra. Então se renda àquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer operar, e seja transformado, seja transformada pela renovação do entendimento, para que você possa experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade é que a paz que excede todo entendimento venha confirmar os nossos corações. A questão é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não apenas um cristão, não apenas um frequentador de igreja, não apenas alguém que alguém evangélico, entende? Mas um cristão verdadeiro, na sua semelhança com Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o sexto passo é o que, irmãos? Lembre de celebrar o processo. Pequenos avanços. Celebre. Isso vai gerar, além de um impacto na sua mente, isso vai estabelecer pontos de memórias que vão fortalecer você num próximo estágio onde você vai precisar de estratégias, forças. Sempre quando você tem uma luta, uma situação que você precisa vencer, você vai lembrar qual foi a última. E se você não tem vitórias, se você não consegue recordar dessas vitórias, você vai pegar qualquer coisa e vai trazer aquilo como um padrão para ancorar o próximo passo. Não sei se está dando para entender. Então, queridos, olha só. Davi, antes de matar Golias, ele precisou secretamente, né, enquanto ele cuidava das ovelhas, né, enquanto ele estava no campo, ele teve que enfrentar algumas coisas. O leão, o urso, todo esse processo, irmãos, para depois ele ter aquela vitória pública. Eu lembro, olha, se Deus foi comigo no leão, se Deus foi comigo com o urso, se Deus foi comigo até agora, Ele vai me dar vitória sobre esse incircunciso, sobre esse gigante. Estão entendendo, gente? Então, por isso que você precisa criar memórias, mesmo que elas sejam pequenas. Olha, se Deus me deu os recursos, Deus me deu vida, Deus me deu os recursos financeiros, Deus me deu líderes, pastores, pessoas que zelam pela minha vida, Deus me deu tempo, energia, Deus me deu saúde, Deus me deu uma fé, Deus me deu a palavra dele. Eu não preciso ficar sentindo o tempo todo, basta eu olhar na palavra e crer que ela é real e ela se aplica a mim e todos os cristãos que creem e professam o nome do Senhor. Entende? Então, celebre cada etapa. Vai levar tempo para ver mudanças em sua mente, mas eu acho que é uma razão pelo qual Deus levou 6 dias para criar um mundo. Então saia da ansiedade, saia desse estigma de depressão, saia desse processo de paralisia e entra no tempo de Deus. Seja cheio e renove a sua mente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Começou, já está concluindo, viu? Mas vai ficar gravado. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Peace! Ou paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe.